Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão dos nossos vídeos sobre o estudo do livro de Apocalipse. Esta é a sessão de número 30, finalizando o capítulo 18 sobre o tema a Babilônia, né, a grande cidade que foi assim descrita e que nós já estamos finalizando agora, porque esse já é o quarto vídeo sobre o mesmo tema, porém sobre trechos diferentes, né? Começamos no capítulo 17 e agora estamos finalizando o capítulo 18 com várias referências bíblicas, com uma abordagem em que inicialmente havia duas opções, né? Mas agora já vimos desde o primeiro vídeo que não havia de fato duas opções, e que então passamos a discorrer sobre a única opção possível e citando todas as referências que explicavam, inclusive, o motivo, né, de ser o motivo, ou seja, mostravam todas as características citadas em Apocalipse como referência a esta cidade. E falamos sobre todas elas, né? Sobre o mistério, sobre a grande cidade, sobre a prostituta, sobre, enfim, todas as características narradas em Apocalipse, e, né, que reinava a cidade, que reinava sobre os reis da terra, e discorremos sobre tudo isso, e vimos que todas essas características fazem parte dos textos bíblicos, e trouxemos todos esses textos as referências, né? Profecias, características, né, referente a alguns momentos da história, e o motivo, o principal, né? Como se fosse uma investigação criminal, né? E levantamos as evidências e trouxemos o motivo pela quebra da aliança com Deus, né? Pelo povo de Israel e pela caracterização da própria cidade e onde ficava o templo. Então, vamos seguir para a parte final, né, e na qual finalizamos hoje esse tema para irmos e já estamos finalizando o nosso estudo, que, como já dissemos, hoje é o 30º, né? Então já 30 vídeos, né? É um estudo longo, porém é um estudo completo de todo o livro de Apocalipse, sem fugirmos dos temas principais e encarando-os com coragem de fazer as questões difíceis e trazendo as respostas verdadeiras, né? Mas com busca a Deus, isso jamais seria conseguido sem que nos dobrássemos diante de Deus e tivéssemos o sincero objetivo de entender de Deus a resposta, ou seja, buscamos o entendimento, o conhecimento espiritual através da palavra de Deus e não por especulações, né, vazias para falar qualquer coisa sobre o tema. Aquilo que não sabíamos ou aquilo que não sabemos, não falamos, não abordamos, até para, né, não faz o menor sentido ficarmos especulando. Não era o objetivo desse estudo, mas sim de apresentar os mistérios de Deus revelados, né? Revelados por Deus, e que agora vocês estão sendo conhecedores. Muito bem. Então, após os 3 vídeos já passados, né, os últimos 3 vídeos sobre esse tema, já não há dúvida, né? Então, após tamanha evidência textual devido à quantidade de textos bíblicos e referências bíblicas que já discorremos, diríamos então que Jerusalém é candidata única devido às referências, né? Então, que não há concorrência, não há outras suposições de qual cidade seria a grande cidade, seria o mistério, né? E vimos até as implicações, né? Então, trazidas por Paulo, que isso já demonstrou que espiritualmente, no convívio dos próprios cristãos naquela época, e agora estamos retomando isso, né? Estamos fazendo o link para podermos retomar. Então, que a nossa Jerusalém não é Jerusalém terrena, é a Jerusalém celestial, que vem do alto. Não é aquela Jerusalém que se corrompeu, mas é a Jerusalém santa, é a Santa Jerusalém, Nova Jerusalém, que foi a qual Jesus foi preparar, né, para nós. Então, é a esta que pertencemos, como Paulo diz em Efésios e diz também lá em Gálatas 4, né, e em Hebreus. Então, assim também nós dizemos, né, esta
é a nossa morada, né? A Jerusalém celestial, a Jerusalém santa, a Jerusalém que desce do céu. E por isso, depois, então, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse falarão sobre a nova Jerusalém, porque a Jerusalém terrena, a Jerusalém anterior, foi derrocada, né? Sofreu uma derrocada e foi derrubada e desprovida da sua posição que ela tinha, né? De virtuosa, de pertencer a Deus e tudo mais. E pela sua desobediência, pelas suas muitas transgressões, ela perdeu essa posição, né? Foi julgada pelo próprio Deus. Mas vamos seguir, então, nós terminamos o vídeo anterior com descrições do próprio Jesus sobre quem havia perseguido. Descrições, né? Quem havia perseguido os profetas, os santos e os apóstolos. E quem iria perseguir os apóstolos. E vimos também quem perseguiu o próprio Jesus, né? Então, a todas essas respostas, nenhuma delas foram os romanos, né? E a cidade de Roma, né? Por isso, então, não existe essa possibilidade da Babilônia ser Roma. Da mulher, né? Da Babilônia. Agora, uma das bestas pode até vir a ser, como pode vir, na verdade, vir a ser qualquer cidade, né? De quando ocorrer isso, quando se cumprir. Muito bem. Então, voltando e seguindo. Então, após todas essas evidências, nós vamos ainda continuar aqui com algumas citações proferidas por Jesus que continuam nos trazendo aqui essa consolidação. Então, em Mateus 23, de 31 a 39, Jesus diz assim, né? Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, com quem Jesus está falando? Ele está falando que eles eram filhos dos que mataram os profetas. E Jesus, ele pregou para os judeus, né? Jesus, ele não pregou o seu objetivo, né? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, né? Então, vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai descobrir. Depois você leia Mateus 23, você vai descobrir com quem Jesus estava falando. Mas daqui a pouco fica claro aqui no texto. Mas então diz, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lembram que João, quando pregava, lá no iniciozinho, quando João aparece no Jordão, né? Quando as pessoas o procuram para serem batizadas, né? E eles veem os judeus o procurando, e ele diz exatamente isso, né? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E agora aqui é Jesus falando diretamente aos judeus também, né? Serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno, né? Da ira futura, né? Que na condenação depois eles serão lançados, ficarão longe de Deus para todo o sempre, afastados de Deus. Portanto, então, aí Jesus falando, como escapareis da condenação futura? Portanto, isso aqui pela conta, né? Porque esgotaram a paciência de Jesus e de Deus em relação às perseguições feitas àqueles que Deus enviou para o próprio povo, assim como agora havia enviado Jesus, né? Veio para os seus não receberam. Então, Jesus está dizendo, olha, não tem jeito, né? A medida de vocês está cheia. Então diz, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Aí é disso que aconteceria com eles. A um deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Então Jesus falando com os judeus. Tudo isso quem ia fazer e quem fez foram os judeus. Logo, após até a morte, durante a vida de Jesus, o tempo todo, né, contra ele, buscando pegá-lo para matá-lo, e depois perseguiram os seus discípulos e apóstolos. Então ele diz, eu vos envio profetas, então perseguireis, crucificareis, matareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, como aconteceu com Paulo e Pedro e todos os outros, para que sobre vós, agora por quê? Responsabilidade, a questão é, mais uma vez, questão espiritual, para que sobre vós caia todo o sangue justo. Então, se Deus vai justificar aqueles que foram perseguidos, né, as almas daqueles que estavam lá no selo, no quinto selo, é contra quem? É contra aqueles que não têm nada a ver com isso? Não, é contra os que são realmente culpados. Deus é justo, né? Então, se Babilônia for alguma outra cidade, tem alguma coisa errada aí na justiça de Deus. Então, se Jesus aponta o fato
faz o julgamento isento e diz o que vai acontecer, né? Então ele diz, olha, para que sobre vós caia todo o sangue justo, o sangue dos justos caiu sobre os judeus, que foi derramado sobre a terra, conforme dito em Apocalipse. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Quem matou? Os judeus. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. E aí ele diz, preste atenção, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos com a galinha, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Veja que Jesus está dizendo claramente, dando nome e sobrenome, né? Jerusalém, Jerusalém. Por que que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não verão mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Nós já falamos sobre nesse último versículo, sobre rompimento temporário de Jesus Cristo. Já abordamos isso nos nossos vídeos iniciais. Então, se eu quiser saber o significado disso, reveja os vídeos. Mas aqui é muito claro, né? Eu não sei como alguém ainda tem dúvida que qualquer outra cidade seria indicada a receber aqui essa referência de Babilônia. Mas vamos seguir. Ainda em Lucas 13, de 25 a 33. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, está falando que é uma analogia, né? Uma parábola. Ele está falando o pai de família é Deus, né? Então, quando o pai de família levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Então veja, motivo espiritual por questões de transgressão do cumprimento do mandamento de Deus. Não confunda isso com qualquer outra coisa. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Então ele está falando com o povo do povo de Israel. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros. Já falamos sobre isso também nos nossos vídeos, né? Que são os gentios, que são os derradeiros, passaram a ser os primeiros. E primeiros há, que eram os judeus, que serão os últimos, que é, na verdade, a salvação do remanescente do povo de Israel. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Estava falando sobre a ressurreição. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, mais uma vez, para fazer referência que Jerusalém é a cidade a qual se refere o mistério, o nome de Babilônia. Por quê? Porque é a cidade que mata os seus profetas, que mata os santos e que matou o Filho de Deus. Então é interessante ele falar, né? Não tem jeito, eu vou cumprir o meu papel e vou morrer, mas farei isso, ainda tenho que caminhar, porque ele está em outra cidade, tenho que ir para que o profeta não morra fora de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, né, é a referência. Falamos, é contra o povo de Israel em geral e contra a cidade de Jerusalém em específico. Ainda em Lucas 21, de 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram
todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Já falamos sobre esse último versículo, que é até a plenitude dos gentios. Então, só quando se cumprir a plenitude dos gentios, esse é outro pré-requisito para a volta de Jesus, é que esse é mais um requisito, né? Tem 5, pelo menos, que mencionamos, e esse é mais um deles. Só após completar a plenitude, que é a pregação do Evangelho de Cristo a todas as nações da terra, é que haverá a conversão do remanescente de Israel. Também já falamos sobre o remanescente de Israel. Para todas essas coisas, já tem um vídeo específico que já foi falado. É só para mostrar que estamos, né, assim como estamos terminando o livro de Apocalipse, agora então os temas todos se acumulam, mas a gente não vai desviar, estamos finalizando sobre Babilônia. Né? Agora não tem nem mais, não há menor dúvida. Se alguém ainda tem dúvida, sugiro que reveja os vídeos ou que anote suas certezas, né? Porque tem uma coisa muito estranha. Agora, depois de todos esses argumentos, nem falamos mais, né? Eu já havia dito isso, agora é por sua conta, né? Qual é o nome real da cidade da Babilônia? O nome real da cidade que está sendo parafraseada, ou que está recebendo essa alcunha, né? Esse apelido de Babilônia. Então deixarei que você mesmo diga, né? Você dê a sua resposta agora, depois de todas essas evidências. Você no primeiro vídeo, no 27º, primeiro vídeo sobre esse tema, perguntamos qual é a sua resposta sobre qual é a cidade de Babilônia. Lá você já tinha suas convicções, ou sua reflexão, ou não sabia. Deu uma resposta qualquer. Depois de 4 vídeos, com tudo que apresentamos, agora você tem a sua resposta. Então, essa resposta agora vem de você. Deixarei então, você mesmo responda a qual cidade Jesus está se referindo agora, então, no texto dessa parábola da ceia das bodas que um rei deu ao seu filho. Essa parábola foi contada no templo de Jerusalém aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e aos fariseus, ou seja, o povo judeu. Jesus conta essa parábola. Aliás, sugiro a leitura completa. O texto está em Mateus 22, de 1 a 14. Eu vou só mencionar aqui de 5 a 8, os versículos de 5 a 8. Mas leia todo o texto, capítulo 22 de Mateus, versos de 1 a 14. Refletindo principalmente no que o rei fez com os homicidas e com a cidade. Então, só os versículos 5 a 8 dizem assim, de Mateus 22. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Leia na íntegra, porque temos muita coisa ainda para dizer, então darei só as referências bíblicas. Mateus 22, de 1 a 14. Veja a seriedade e veja a resposta referente aqui, ao texto de Jesus, o público ao qual Jesus estava falando. Você vai identificar no capítulo 22, mas já dissemos, eram lá os principais príncipes do templo, os oficiais do sacerdócio, enfim, era o próprio povo judeu, e ele propõe lá uma parábola e pede para que eles digam, e eles mesmos dizem o que deveria acontecer. Mas aqui já é a parte final, na qual o rei diz, manda o exército e diz, diga aqueles homicidas. Então ele destruiu os homicidas, incendiou a sua cidade. Olha que veja quais são as características que ocorreram com a Babilônia. E diz, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então é isso, os convidados não eram dignos. A Jerusalém terrena foi destruída por julgamento de Deus por questões espirituais,
e trocada pelo Jerusalém espiritual que é de cima. Muito bem. Jesus, falando ainda para esse mesmo público, contou a parábola da vinha. Essa é maravilhosa, que foi arrendada a uns lavradores. Também sugiro, e é necessário, não é só uma sugestão, né? Leia completamente o texto de Mateus, agora um capítulo antes, Mateus 21, de 33 a 46, refletindo primordialmente, com total atenção, na resposta que foi dada à pergunta feita por Jesus sobre o que deveria ser feito a eles. Né? Essa aqui é muito boa, foi a vinha que foi arrendada aos lavradores, né? Na qual foram mandados os servos, eles mataram a todos eles, né, os arrendadores. Depois foi enviado o filho, eles mataram, dizendo: esse é o herdeiro, venhamos e matamos-lo, porque se nós matarmos o herdeiro, a vinha fica sem dono, ela será nossa. Então eles matam o herdeiro, né? Tudo isso é analogia, né? Deus enviou seus profetas, enviou a Jesus, e o povo matou a todos. E leiam ao fim depois o que acontece. Mateus 21, de 33 a 46. Muito bem, pelas ressalvas feitas por Jesus nessas parábolas, né, que acabamos de mencionar, capítulo 22 e capítulo 21 de Mateus, que foram proferidas aos príncipes ou principais dos sacerdotes, aos anciãos do povo e aos fariseus, no templo em Jerusalém. Já é suficiente para sabermos o que estava decidido por Deus e o que aconteceria ao povo e à cidade de Jerusalém. Lemos que Jesus diz literalmente que aqueles homens maus e homicidas seriam mortos, que sua cidade seria incendiada. Isso com todas as letras, né? Então, mas tudo isso já estava profetizado por Jeremias, né? Pelos profetas. Jeremias 11, de 1 a 20. Depois de ler o texto, então leia, né? Não vamos ler aqui, de Jeremias 11, de 1 a 20. Concentre-se nos versos 19 e 20 e conclua sobre quem e por que o profeta estava falando que ocorreriam essas coisas com Jerusalém. Vamos falar só dos dois versículos, não o texto todo, que é do verso 1 ao verso 20, mas o versículo 19 e 20 diz assim: E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortamo-lo da terra dos viventes. Não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Então eles, né, queriam cortar a árvore e o seu fruto, tirar da terra dos viventes, para que não houvesse memória sobre o nome de Jesus. Mas o Senhor, justo juiz, disse que a vingança, né, seria vista, né, pois que a causa foi descoberta. Se ainda resta dúvida, então segue mais uma confirmação por Jesus com a apresentação de lamentação, demonstrando a relação de causa e efeito sobre motivo da destruição de Jerusalém. Mais uma, só que agora apresentada por Jesus, em Lucas 19, de 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Né? O tempo em que foram visitados pelo rei enviado, né? Aquela promessa feita por Deus a Moisés, há 1400 anos antes de Cristo. Deus havia feito uma profecia através de Moisés de que um profeta, alguém dentro do povo seria levantado e seria como ele que falaria as palavras de Deus. Então, no tempo da visitação, ou seja, né, na época de Jesus Cristo, Jesus foi enviado cumprindo essa profecia, e eles não conheceram, né? Eles não reconheceram
a presença de Jesus, que Jesus Cristo era o Messias, era o prometido de Deus. Paulo também aponta que a medida dos judeus já estava esgotada e que a consequência seria a ira de Deus até o fim e sem reserva. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 14 a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Então, falando aos Tessalonicenses, né, que eles tinham sido feitos imitadores, as igrejas, olha lá, aquilo que nós já dissemos, a igreja que estavam na Judéia, né, que estão em Jesus, ou seja, que se converteram. Porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, lá em Tessalonicenses, o mesmo que os judeus fizeram a eles lá na Judéia. Então judeus perseguindo, judeus das sinagogas, né, sinagogas de Satanás, perseguindo os judeus cristãos novos convertidos, já nas outras cidades. Então, Tessalonicenses, ou seja, lá na Macedônia, né, na Ásia e na Macedônia. Consideradores que os judeus lhe fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Quem? Os judeus. E nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Paulo falando sobre os judeus que perseguiam os judeus. Em 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Bom, então, mais uma vez, né, não dá para entender qual é a surpresa, né, que alguns ficam ao ouvirem essa nossa afirmação, né, de Jerusalém ser a grande cidade, ser a Babilônia, porque essa destruição ela foi anunciada por todo mundo, né? Por Jeremias, já tinha sido claramente anunciada pelos profetas, por Jesus, por Paulo. E mais uma vez aqui, vamos ler, já foi claramente anunciada pelos motivos, né? Salomão, desde a construção do templo, né, já havia sido feito. Então vamos ver aqui uma referência, né? Mais uma referência que foi feita aqui em 1 Reis 9, de 2 a 9, feita a Salomão, né? O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa, né, que era o templo que tinha sido construído, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal.
Então, prestando bem atenção nas Escrituras, já daria para saber que Jerusalém seria dizimada e levada à desolação, conforme previsto literalmente pelo profeta Daniel. No capítulo 9, no versículo 2, e no capítulo 9, nos versos de 21 a 26. Confira lá. Perceba que não estamos falando apenas da destruição do santuário, do templo de Jerusalém, mas de toda a cidade. Então, a profecia em Daniel e a profecia referente a Jerusalém, ela se refere a Jerusalém, ao templo, à cidade e ao povo. Para falar a verdade, Deus há muito tempo que não suportava mais as escolhas e desobediências do povo de Israel que habitava em Judá e Jerusalém, como vemos em Isaías 1, do capítulo 1 a 31. Ou seja, todo o capítulo 1 de Isaías, leia todo o capítulo 1 de Isaías, que você vai ver claramente que Deus já não aguentava mais a desobediência, o afastamento do povo de Israel em relação a tudo que ele havia proposto. E já havia, então, como vimos aqui no texto, em 1 Reis, capítulo 9, de 2 a 9, que Deus havia dito a Salomão: se fizerem o que, seguirem os meus caminhos, tudo será maravilhoso, permanecerão na terra, a terra que manda leite e mel, toda aquela coisa que foi prometida desde a época de Moisés. Porém, se vos afastardes, se misturardes as vossas, se tirardes esposas das outras terras e se misturar nas suas idolatrias e tudo, sereis expulsos, sereis dominados, sereis despojados. Tudo isso era pedra cantada, né? Então, também muito elucidativa a profecia que há em Sofonias, capítulo 1, versos de 1 a 18, também sobre Judá e Jerusalém, e sobre o dia da ira do Senhor. Então, tudo isso agora eu estou passando mais referências, para que você tenha base, cada vez mais base, maior convencimento pela palavra de Deus, sobre por que Jerusalém foi destruída e por que Jerusalém é a Babilônia que está prevista, prenunciada em Apocalipse, em vários versículos, em vários capítulos, mas majoritariamente no capítulo 17 e 18. Ainda sobre a consumação do fogo em Jerusalém, temos a profecia de Ezequiel, capítulo 15, de 1 a 8, que encerra de vez essa questão. Então, Ezequiel, capítulo 15, versos de 1 a 8, fala sobre a consumação do fogo em Jerusalém. Então, não deve, depois de ler e de saber todas essas referências, não há mais nenhuma surpresa sobre a conclusão de que a Babilônia, referenciada em todo o livro de Apocalipse, se refere à cidade de Jerusalém, pois já estava previsto e não há nenhuma novidade disso, basta saber e conhecer a palavra de Deus. E também aquilo que já anunciamos aqui, que não é tão fácil, mas mostramos os textos, de perceber que a Jerusalém terrena ela foi trocada, exatamente porque ela foi, ela perdeu sua posição, perdeu sua posição de virtuosa, de sua posição espiritual diante de Deus. Não teve jeito, depois de diversas tentativas de Deus em trazer-lhe, em restaurar-lhe a glória, Deus então partiu por uma outra solução, que foi criar a Nova Jerusalém, uma cidade efetivamente santa, e então que vai descer do céu, que não é Jerusalém terrena. Então, foi trocada e substituída a terrena pela espiritual. Assim como o tabernáculo terreno, cópia do templo de Deus, também foi substituído pelo celestial. Aquele terreno era cópia do céu. E em Apocalipse, Deus abre as portas do céu e nos mostra lá o seu trono, a visão do seu trono, do trono verdadeiro e não da cópia terrena. Então a cidade de Jerusalém, a semelhança, foi substituída pela santa cidade que desce do céu, incorruptível. Não restando mais dúvida alguma, depois de tudo que foi anunciado por Jesus e tudo quanto lemos nas palavras literalmente explicitadas também pelo apóstolo Paulo, com toda a sabedoria e inspiração divina, evidenciando essa migração da Jerusalém carnal para a Jerusalém espiritual. Então é bom que aqui a gente já falou, ao falar da Babilônia, da Jerusalém terrena e da sua derrocada,
né, e dando motivos, apresentando fatos e as constatações, vimos inclusive as ligações e consequências, né, que por isso já foi provido uma nova Jerusalém, e é o que será falado mais adiante. No capítulo 21 e 22, exatamente depois desce do céu aquela Jerusalém que Jesus Cristo foi preparar, né, vou preparar-vos lugar, aqueles para onde vós não podereis ir, né, porque a carne e o sangue não poderia ir só depois, quando na sua volta que haverá transformação, né? A carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Então, aqui encerramos de vez aqui sobre esse tema, né, sobre ser a Babilônia. Espero que tenha sido bem explicado. Achamos por bem, né, ter dividido aí em 4 sessões de vídeo para que pudéssemos falar com toda tranquilidade e entrar em todas as questões e apresentar o máximo possível que pudemos aqui das referências bíblicas e também os elementos de raciocínio trazido aqui por Deus. Então, espero que Deus tenha abençoado e lhe dado essa clareza, ajudado nessa compreensão, e que a paz esteja no seu coração em referente ao entendimento desse tema. Mas cada um, né, faz o seu próprio convencimento. Então agradeço a todos pela atenção em mais esse vídeo e nos vemos no próximo.